Freud disse amor e trabalho, trabalho e amor. É só isso que existe. Bom, estou aposentado e minha mulher morreu. Como podem imaginar, estou com muito tempo disponível. Minha mulher faleceu há 3 anos e meio. Sinto muita saudade. E a aposentadoria é um exercício incessante de criatividade. No começo, admito que gostei da novidade. Era como faltar ao trabalho. Usei todas as milhas que eu guardei e viajei pelo mundo. Só que para onde quer que eu fosse, assim que voltava para casa, a inutilidade daquilo batia pesado na cabeça. Percebi que a chave dessa coisa toda era continuar ativo. Levantar, sair de casa e ir para algum lugar. Qualquer lugar. Faça chuva ou faça sol, estou na Starbucks às 7h15. Com licença. Com licença, podemos nos sentar? É claro. Não dá para explicar, mas me faz sentir parte de um todo. Como passo o resto dos meus dias, escolham. Golfe, livros, filmes, pif-paf, tentei yoga, aprendi a cozinhar, comprei plantas, fiz aula de mandarim, Zanziwa, Waji, Madao, Jiguala, tradução. Acreditem, eu tentei de tudo. E então, claro, tem os enterros. Muitos, mais do que podia imaginar. Só viajo hoje em dia para San Diego para visitar meu filho e a família dele. Eles são ótimos, eu adoro eles. Mas, para ser honesto, acho que dependi deles bem mais do que devia. Não me entendam mal, eu não sou uma pessoa infeliz. Muito pelo contrário. Só sei que tem um buraco na minha vida e preciso preenchê-lo. Logo. Estamos aqui hoje com a Terezinha Dantas. Bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer. E nós queremos falar sobre um tema muito relevante, que é a questão da preparação para a aposentadoria. Ou talvez até sobre a falta dela e o quanto essa falta de estar preparado para essa fase da vida acarreta problemas. Tem um dado aqui que diz o seguinte, que dos 600 milhões de pessoas em fase de aposentadoria que tem hoje, até 2050 esse número subirá para 2 bilhões. Fala um pouquinho pra gente dessa proporção e de como isso é um risco que nós precisamos cuidar, né? Que nós que estamos caminhando para esse momento precisamos nos preparar. Exatamente. Imagina que nós temos 3 bilhões de pessoas envelhecidas, com problemas de saúde, insatisfeitas, infelizes, né? Então, o que acontece? A medicina nos deu, com o avanço tecnológico, a possibilidade de viver mais. Mas também é muito importante que esse tempo que nós vamos ter a mais, que ele seja um momento de muita qualidade. Sim. Né? Nós temos que viver nos sentindo úteis, com uma rede de relação legal. Então o que vai acontecer? A sociedade, com esse número de idosos, a sociedade, principalmente os profissionais da área de saúde, eles precisam fazer alguma coisa para que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior, um envelhecimento saudável, para que elas possam ser felizes. Isso inclui, inclusive, a preparação de pessoas, de cuidadores, não só com a formação no atendimento físico, mas também no atendimento psicológico. E aí pensando, né, nós que ainda estamos no mercado de trabalho, estamos ativos, né, ainda não estamos nessa fase da terceira idade ou da aposentadoria, tem uma fala que diz assim que o trabalho é uma via de mão dupla. O que nós que estamos trabalhando temos que pensar a esse respeito, Tê? Acontece que desde a infância nós fomos preparados para ser trabalhadores, né? Para sermos úteis, para termos uma utilidade, para fazermos algo que faça diferença. E a questão da sobrevivência também exige que nós sejamos pessoas que tenham um trabalho, que façam algo, que sejam brilhantes, né? Então o trabalho dá a nós independência financeira, ele dá a nós a identidade, né? As pessoas não são chamadas pelo nome, elas são chamadas o fulano da área tal, a Márcia da Logos, né? Isso faz com que as pessoas invistam todo o seu tempo, toda a sua energia nessa área.
Mas e o outro lado? Sim. E o lado do lazer, o lado da família, né? O lado de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sonha. Como é que fica? Sim. Então, por isso, a sigla, né? De que o trabalho é uma via de mão dupla. Ele tanto causa prazer como causa desprazer. Entendi. Comece a se preparar agora. Agora é a hora de iniciar. Então, de repente, eu estou conversando também com alguém que tem aí 18 aninhos, está entrando no mercado de trabalho. É hora de começar a se preparar, não é, Tê? Exatamente. A prevenção é a única saída, né? Se nós pensarmos que alguns aspectos eles são fundamentais para que você tenha uma vida saudável e que não dá, por exemplo, o aspecto físico, não dá para começar a fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável aos 70, 80 anos. Sim. Vai ser bom? Vai, é lógico que vai, mas não vai te dar a independência que você precisa, né? Então, na verdade, o papel até das organizações seria, a partir do momento que você entra no trabalho, ela já começar a te preparar para essa fase que com certeza vai chegar na sua vida. Nós vamos falar agora dos preditores de sucesso para o envelhecimento saudável. Eu quero envelhecer de forma saudável. Quais são as dicas que você tem para me dar, para dar para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo agora? Qualquer programa de preparação para a aposentadoria ter 3 aspectos básicos trabalhados. O primeiro é a ocupação. Veja bem, a gente já falou, né, num momento anterior, da importância do trabalho na vida das pessoas. Sim. Então, é muito importante que esse idoso, que essa pessoa que se aposenta, ele se sinta útil, se sinta pertencendo a alguma coisa, que você só consegue através do trabalho. Outro aspecto dessa ocupação, se ele aposenta pelo INSS, né, ele provavelmente terá um salário muito abaixo daquilo que ele ganha. Então, é uma forma também de complementar a renda. Sim. Não só de se sentir útil, mas de possibilitar um complemento de renda que vai permitir a ele a independência, e aí é o outro aspecto, né, que é a independência financeira. Ok. A pessoa precisa ter independência financeira. Viver dependendo dos filhos, viver dependendo de outras pessoas, da família, isso não é legal. Não é legal por quê? Porque nós temos um histórico de independência muito grande. Na verdade, hoje, os velhos aposentados costumam ajudar, né, os filhos a criarem seus filhos, né? Essa é a nossa realidade. Então, essa questão da ocupação, ela é fundamental, tanto para pertencer como para ter a independência financeira. Perfeito. E quando eu falo em prevenção, que nós falamos, independência financeira se constrói a partir do momento que você entra na empresa. Quer dizer, quando você faz, se você trabalha numa empresa que não tem uma aposentadoria complementar, que não tem, que não é governamental, em que você recebe o salário integral, ou recebia, isso está mudando, né? Então, é muito importante que você tenha uma aposentadoria complementar que você vai pagar mês a mês, né? E que quando você é jovem, ela é um preço bem barato, bem em conta. Em compensação, se você deixa para fazer isso quando você já está perto de se aposentar, a possibilidade de que esse valor seja altíssimo e não compense ou você não dê conta é muito grande. Entendi. Tá? O segundo aspecto da independência, né, é a independência física. Então, como chegar a uma idade avançada andando, né, com saúde, com disposição, porque você vai precisar disso. Então, não ficar numa cadeira de rodas, não ficar dependendo de cuidadores, tudo isso depende de que você cuide da sua saúde física desde agora. Sim. Então, exercício físico, alimentação saudável e etc. Perfeito. O outro aspecto da independência é a independência emocional. Veja bem, essa fase é uma fase que você volta para casa após a aposentadoria, é uma fase em que os pais provavelmente já foram ou já estão bem debilitados, né? A esposa ou o esposo, né, que está em casa ou que trabalha também,
já não está mais acostumado a te vir lá o dia todo. E aí começam os conflitos. Os filhos já foram embora. Os filhos já foram embora. O ninho já está vazio. O ninho já está vazio, né? E aí você conta com quem? Né? Você precisa contar com aquilo que você tem. Sim. Que é o seu companheiro, quando é o caso, às vezes não tem, né? Daí traz para um outro aspecto importantíssimo, que é de construir uma rede de relações fora do trabalho. Né? O que acontece então? Você fica uma vida inteira trabalhando, sim, ali naquele local, né? Seus amigos, você forma a rede de relações, o círculo de amizades ali, né? E aí você vai embora. Então, quer dizer, não dá para voltar todo dia no trabalho, porque você está com saudade dos seus amigos. Eles têm que trabalhar, sim, né? Então, a segunda vez que você vai lá, talvez tenha festa. Mas se você vai todo dia, eles vão te dizer que você está atrapalhando. Sim. Né? Então, é preciso aumentar essa rede de relações. Né? Participar de alguma coisa na comunidade, de trabalhos voluntários, não sei, participar de algum grupo. Sim. Mas você precisa aumentar essa rede de relações, porque o amigo é aquele que te ampara, é aquele que está com você, que te ouve quando sim, você precisa, às vezes muito mais do que o familiar. Então essa rede de relações é fundamental. Perfeito. Veja bem, então o tripé é ocupação, daí a necessidade de se preocupar com a pós-carreira, né? A autonomia física, financeira e emocional. Perfeito. E a rede de relações. Agora é a hora, e esse tripé é um direcionamento, né? Existe um profissional que pode apoiar as pessoas a se prepararem melhor para essa aposentadoria? Claro. Penso que o psicólogo, né? E aliado a um conhecimento de coach, alguém que tenha formação em coach, ela é fundamental. Perfeito. Por quê? Porque você precisa estabelecer novos rumos, novos ideais, né? Listar sonhos que você quer conquistar. E quem é que pode te ajudar nisso? Um coach. Sim. Né? Um coach de vida que vai fazer com que você alcance mais rápido, sim, ou com mais objetividade aquilo que são as suas necessidades. Sim. Eu quero viajar pelo mundo. Tá, mas eu não tenho independência financeira. Como é que eu vou viajar pelo mundo? Eu tenho sonho de fazer um caminho em Santiago, mas não consigo fazer um caminho em torno de uma praça. Exatamente. A independência então, física. O que eu preciso de fazer? Perfeito. Vamos estabelecer ações para que você consiga fazer esse caminho até Santiago. Fundamental para que você tenha o colaborador mais consciente, mais feliz, né? E se preparando para chegar nessa fase sem dificuldades. Sim. Veja bem, algumas empresas têm a data limite em que elas querem trabalhar com as pessoas. Algumas são professor, por exemplo, 70 anos em algumas universidades. E essas pessoas saem dali com o sentimento de que elas não foram valorizadas, que elas deram uma vida para aquela empresa e não tiveram nada, né, em troca. E não é por aí, quer dizer, você tem que mostrar. E aí vem também a questão da responsabilidade social que as empresas têm, necessidade de desenvolver hoje em dia, mostrar o quanto ele é valorizado, o quanto esse funcionário, ele contribuiu com a empresa, né? Mas mostrar para ele também que existe uma data em que ele precisa de viver um outro momento. Sim. É uma fase que precisa ser vivida, né? E são com programas de educação para aposentadoria que as empresas vão ter condições de ter esse funcionário saindo bem. Okay? Interessante isso que você está falando, né? A responsabilidade social, porque esse é um tema muito importante, questão humanitária realmente. Como um empresário precisa olhar para o seu quadro e pensar o que eu posso fazer, é responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade. E por outro lado, existem empresas que acabam implementando o projeto de preparação ou de educação para a aposentadoria e permitem que não somente aqueles de fim de carreira participem, não tem? Tem, e é o correto. Ok. Né? É o correto. Se você pensar
que todo o programa de educação para a aposentadoria, ele tem que passar pela prevenção, Sim. então o ideal é que essas pessoas, elas já sejam trabalhadas Sim. ao entrar na empresa. Perfeito. Como você faz a integração da pessoa, né, para uma melhor adaptação, Sim. você também precisa fazer a preparação das pessoas para uma maior adaptação a esse final de carreira, né, Perfeito. e a possibilidade de uma pós-carreira. Muito bom. Uma experiência que eu tenho tido é o seguinte, quando faz parte do projeto de educação para aposentadoria, aquele funcionário que ainda está no início de carreira, como a gente trabalha com todos os preditivos de sucesso para o envelhecimento saudável, passando por uma questão de saber lidar com dinheiro, passando por uma questão de saber lidar com o corpo, de saber lidar com o mundo emocional, ou seja, essa pessoa fica mais saudável, né, Tê? Muito mais saudável. E se ela é mais saudável e ela ainda está na fase produtiva dentro da empresa, né, com certeza ela traz o quê? Maior produtividade para a empresa. Sim. E um clima, um ambiente muito mais saudável. Com né? certeza. Que você tem pessoas felizes e não pessoas rancorosas que estão ali apenas pela sobrevivência. Né? Então a ideia é essa, você monta um projeto de educação ou preparação para a aposentadoria, mas você consegue também ter um resultado significativo mesmo para aquele que vai ficar na tua empresa mais 10, 20 anos. Exatamente, exatamente. É?